As ondas laranja indicam que há algo na água abaixo do barco. Dizem que a força da explosão de Tunguska foi equivalente a 1000 vezes a da bomba de Hiroshima. Hoje, vamos nos aprofundar na região da Sibéria, desenterrando os mistérios mais interessantes. Na caverna Denisova, na Rússia, descobriram um osso do dedo mínimo. Esses não são segredos que o governo quer que você saiba. Vamos continuar. Primeiro, o demônio do Lago Labíncia. O Lago Labíncia tem um mistério tão estranho que ainda atormenta os locais. Eles acreditam que demônios espreitam nas sombras do rio. Quando entram no lago, os barcos param e os sonares ficam loucos. Essa criatura tem 160 pés de comprimento e aparece principalmente no centro do lago. Ela parece ter 15 metros e se move a 24 km por hora. Vários corajosos navegadores desceram ao lago, e os testemunhos sempre voltam com histórias estranhas. Um peixe maior que o barco, uma criatura tentando caçá-los. Quando se aproximam do lago, os barcos frequentemente apresentam falhas. Isso é realmente muito estranho. Mais misterioso é que, há alguns anos, cientistas descobriram restos de uma criatura e acreditam que seja o mesmo demônio. Segundo, acordando de um longo sono. Recentemente, cientistas descobriram uma microcriatura enterrada no permafrost, mas que é diferente de qualquer organismo encontrado na Sibéria. Ao aprofundar-se, os especialistas ficaram chocados ao descobrir que o animal ainda estava vivo e respirando. Sim, esse pobre cara estava apenas dormindo na neve por muito tempo. Os especialistas estimam que sua idade seja de cerca de 24.000 anos. O mais fascinante é que este animal não apenas dormiu ali por muito tempo, mas clonou a si mesmo várias vezes, criando suas próprias pequenas colônias, possivelmente para a vergonha da moralidade. Esse é o motivo pelo qual essa descoberta é tão interessante. A microcriatura não é uma bactéria, é um organismo multicelular. Essa descoberta levou os cientistas a se perguntarem algo muito importante: um animal com intestinos e cérebro pode realmente ser preservado na neve por milênios? Terceiro, a descoberta de alienígenas na região. Na Sibéria, um homem encontrou algo estranho enquanto passeava com seu cachorro na neve. Uma criatura pequena, com cerca de 1 metro de altura, estava deitada na neve. Ela havia perdido um membro, tinha uma cabeça pequena e cinza e um corpo verde acinzentado. Não havia um único pelo em seu corpo, e seu crânio apresentava um par de olhos salientes. Em resumo, não parecia nada humano. Os especialistas começaram a desvendar esse mistério. Embora alguns digam que é um alienígena, outros são céticos. Eles acreditam que a criatura não se parece em nada com um alienígena e chamam isso de farsa. Aqueles que acham que é real associam isso ao incidente de Tunguska e acreditam que poderia ser o motivo de uma nave alienígena ter caído. Mas os dois eventos estão muito distantes para serem relacionados. O que você acha? Quarto, o urso de origem antiga. Enterrado no permafrost, os cientistas fizeram uma descoberta estranha. As pessoas encontraram os restos de um urso nas profundezas da neve, mas esta descoberta é especial. O urso estava bem preservado, com seus órgãos internos e nariz ainda intactos. Este é o primeiro e único espécime de tecido mole ainda intacto. Este urso foi encontrado com uma idade de 3.500 anos. Embora os especialistas inicialmente pensassem que era um urso antigo, tinha milhares de anos, mas quando descobriram que era apenas um urso de origem, o mistério se aprofundou. O que ele estava fazendo lá? De acordo com a águia continental, o corpo do urso oferece muitas pistas, mas não responde a essa pergunta urgente. Quinta, o Yeti siberiano. Um menino de 11 anos encontrou algo tão estranho que a internet ficou em polvorosa tentando desvendar esse mistério. 3 meninos encontraram essas enormes pegadas enquanto caminhavam na neve. Cada pegada tinha mais de 38 centímetros de comprimento e levava a uma pequena área de árvores densas. Alguns meninos estavam curiosos, enquanto outros estavam com medo, mas decidiram seguir o caminho. Eles disseram que cometeram alguns erros durante a investigação. Além das árvores, uma alta sombra negra estava parada. Ela olhou para os meninos e então correu, de uma forma diferente de um humano. O monstro fugiu, e os meninos também correram, com medo de se misturar com a fera. Comecei a aprender cada vez mais. A criatura estava parada lá, apenas um pouco curvada. Na época, tinha 60 anos. Os meninos e até alguns especialistas estavam convencidos de que era um Yeti. Você concorda? Sexto, a cratera de meteorito explosiva. A Sibéria é o único lugar no mundo onde fenômenos estranhos foram descobertos. Tudo começou em 2012, quando uma misteriosa cratera de meteorito surgiu repentinamente perto do permafrost da Sibéria. Como o nome sugere, mesmo no verão, ela permanece permanentemente congelada. Essas enormes crateras têm quase 160 pés de profundidade. Nas bordas da cratera, há vestígios de nuvens de gelo e mato. Ao longo dos anos, os cientistas não souberam explicar por que essas crateras apareceram de repente. Quando a cratera explode, grandes blocos de solo e gelo são lançados a centenas de pés de distância.
Os pesquisadores acreditam que o metano pode estar relacionado a essas explosões, mas não conseguiram identificar sua origem com precisão. Pode estar presente na água abaixo ou micro-organismos em bolsões congelados que estão erodindo o solo e liberando gás na parte superior da cratera. Portanto, embora a cratera forneça pistas, ainda são necessárias mais evidências para resolver esse mistério. Sétimo, o grande colapso da Sibéria. Você sabia que uma grande recessão econômica na região está consumindo as áreas ao redor como um vírus crescente? A cratera de Batagaica foi inicialmente descoberta por imagens de satélite, onde se encontra o mais antigo permafrost da Sibéria, com 650 mil anos. O permafrost, que está se deteriorando lentamente, está erodindo o solo. Esta cratera é a maior que apareceu após o derretimento do permafrost e o problema é que ela continua a crescer. Segundo registros, a cratera se expande em 35 milhões de pés cúbicos a cada ano. Ela vai consumir toda a região? Quem sabe? Não é à toa que os locais a chamam de Porta do Inferno. Oitavo, enormes bolas de neve. Isso não é uma cena de filme. Essas são bolas de neve reais que surgiram de repente nas praias da Sibéria. Uma praia de cerca de 11 milhas está coberta por essas esferas misteriosas. As bolas têm o tamanho de bolas de tênis, algumas chegando a mais de 3 pés. Até os locais ficaram chocados, pois nunca haviam visto algo assim. Então, as pessoas começaram a procurar os cientistas. Eles explicaram que é um fenômeno raro, mas não é fruto da imaginação de ninguém. Pequenos pedaços de gelo se formam e são rolados pelo vento ou pela água, eventualmente se transformando em enormes bolas de neve, criando um efeito misterioso. Você gostaria de jogar uma? Nono, a explosão de Tunguska. Mais de 100 anos atrás, ocorreu uma explosão na Sibéria que ainda não pode ser explicada. Os locais descreveram o evento como aterrorizante, com enormes bolas de fogo explodindo no céu e provocando uma grande explosão. Devido à sua localização remota, o local não foi afetado por 2 décadas. Então, os cientistas começaram a visitar o local, mas ficaram ainda mais confusos. A explosão devastou cerca de 500 mil acres de terra e destruiu 80 milhões de árvores. Para dar uma ideia, a explosão destruiu uma área maior que Londres. Mas é aqui que se torna misterioso. Não há cratera de impacto e nenhum sinal de objetos alienígenas. O poder dessa explosão foi 1000 vezes maior do que a bomba atômica lançada em Hiroshima, mas ninguém sabe o que a causou ou a magnitude da explosão. Cientistas acreditam que asteroides e cometas podem ter colidido nas proximidades da Terra, mas não há pistas que sugiram essa teoria. Ele entrou na atmosfera, se dividiu e explodiu antes de atingir o solo, gerando uma enorme quantidade de luz e calor. Outros acreditam que uma nave alienígena pode ter caído na Terra, transformando toda a área em ruínas e poeira. Uma vez que a humanidade descobriu isso tarde demais, todas as evidências provavelmente foram apagadas. Seja o que for, esse mistério permanece como uma questão em aberto. Mesmo hoje, ele ocupa o 10º lugar. Décimo, a misteriosa Montanha Votuvara. A Montanha Votuvara é diferente de qualquer outro lugar que você já viu. Um de seus locais esconde múltiplos mistérios, e ninguém conseguiu responder a nenhum deles. O principal atrativo são as pedras flutuantes, onde enormes rochas de até 3 toneladas estão em pé sobre pequenos pedregulhos. Construir tais estruturas e mantê-las nessa forma por décadas é quase impossível. Mas tem mais. Algumas esferas são tão lisas que parecem pouco naturais, e uma escada destruída sugere a presença de uma civilização antiga. Mas é exatamente isso que é fascinante. Algumas árvores retorcidas parecem crescer para baixo, em vez de para cima. Suas formas são anormalmente deformadas. Além de algumas árvores estranhas, a área está quase morta, sem fauna e com lagos secos. Os locais acreditam que entidades sobrenaturais vagam pela região ou que uma maldição a deixou abandonada. Seguindo para o próximo mistério, a cidade subaquática secreta. Essas colunas esguias foram há muito tempo consideradas estruturas megalíticas. No entanto, as pedras dessas colunas parecem excessivamente lisas e regulares. As camadas de rocha e as linhas de erosão não são verticais, mas sim horizontais. Mas esse é o problema. Acredita-se que a Rússia esteja escondendo muito mais do que isso. Um pouco mais distante das colunas está o rio Delta. Nos sedimentos próximos ao rio, há uma série de buracos. O problema é que esses buracos parecem muito regulares. Embora os pesquisadores os chamem de resultado de buracos permanentes no solo, algumas pessoas discordam. De cima, a área parece um padrão combinado, sugerindo que abaixo da superfície pode haver uma cidade subaquática. Algumas pessoas afirmam ter visitado essa cidade subaquática conectada ao túnel mais profundo da Terra. Ao entrar no subterrâneo, ficaram chocadas ao descobrir que tudo lá dentro estava iluminado. Isso é descrito por Senchuk em seu livro. Apenas algumas pessoas conhecem sua localização secreta, mas especialistas encontraram pistas em várias partes da região. O próximo mistério é a maldição da menina do gelo. A múmia de uma menina do gelo, enterrada no permafrost, trouxe sofrimento aos locais. Quando a múmia foi descoberta, estava acompanhada de 6 cavalos. Os cientistas a retiraram para exame e descobriram vestígios de tatuagens em seu esqueleto. Enquanto estavam ocupados com a nova descoberta, a área de origem foi danificada. Os locais
exigiram a devolução da múmia. Os cientistas não tiveram escolha a não ser reenterrá-la no permafrost, deixando as questões em aberto. Agora, o mistério do peixe dourado. Cientistas descobriram coisas muito estranhas no topo de uma montanha na Sibéria. Pesquisadores também especulam que Grenade-Chorin poderia ter sido uma cidade de ouro, um centro de civilização. O que você acha? Por fim, a Atlântida da Sibéria. A cerca de 20 milhas da Sibéria, há uma ilha que é tão misteriosa que, desde sua descoberta, tem confundido especialistas. A construção dessa fortaleza possui características típicas da China e tem cerca de 1.300 anos. Mas aqui está o problema: não há sinais de habitação permanente na região. Os especialistas encontraram apenas alguns itens que poderiam alcançar a escala da fortaleza. Se alguém vivesse lá, por que não haveria mais itens? Os objetos foram limpos? Mas como? Por que construí-los? Se ele trabalhou tanto em seu plano, por que foi abandonado? Apenas alguns anos depois, há ainda mais. Os cientistas não encontraram qualquer sinal de um sistema de aquecimento. Se for verdade, ficar aqui pode ter sido impossível devido ao rigoroso inverno. Essa é a razão de seu abandono? Agora, só podemos explorar esses mistérios mais a fundo. O próximo mistério é o meteorito de Chelyabinsk. Trata-se de uma enorme rocha espacial que caiu na Terra, emitindo uma luz brilhante e um estrondo. Em 2013, um meteorito abalou todo o país, parecendo ser apenas uma pequena rocha do tamanho de um prédio de 6 andares que colidiu com a Rússia. Registros indicam que a explosão teve uma potência maior do que uma bomba nuclear, e suas consequências foram igualmente impressionantes. O 17º mistério é a cabeça de um lobo gigante. O permafrost abriga muitas coisas extraordinárias. Essa descoberta não é diferente. Uma enorme cabeça de lobo foi desenterrada do gelo, e os cientistas ficaram chocados ao encontrar essa múmia congelada. Seus dentes estavam quase intactos, mas a língua havia desaparecido. Especialistas acreditam que poderia ser uma espécie de lobo pré-histórico ou um ancestral do lobo moderno. No entanto, eles não têm certeza. Um lado da cabeça estava em perfeito estado, enquanto o outro havia sido mordido. Além disso, o fato de a cabeça estar separada do corpo só aumenta o mistério. O lobo da era glacial era uma máquina de caça precisa, evoluindo para capturar as maiores presas, com dentes maiores do que os dos lobos modernos. O 18º mistério é um mapa controverso. Esta enorme pedra é considerada um mapa do que parece ser a configuração das montanhas Urais. Ao examinar a rocha, você descobrirá que o mapa se assemelha surpreendentemente ao layout real das montanhas. Além disso, a placa contém uma série de outros projetos de engenharia civil que se estendem por quase 8.000 milhas. O mapa dos criadores é composto por 3 camadas, indicando fortemente que não é um padrão natural, mas sim algo criado por mãos humanas. No entanto, essa não é a parte mais estranha. Muitos hieróglifos ainda permanecem sem explicação. Mesmo hoje, ninguém sabe o que essas inscrições significam. Mas os cientistas podem confirmar uma coisa: o mapa é tridimensional, o que adiciona mais mistério à história. Especialistas acreditam que esta pedra tem cerca de 120 milhões de anos. O mapa é claramente uma estrutura feita pelo homem e pesa um pouco mais de 1 tonelada. Muitas pessoas acreditam que essa placa é falsa, enquanto outras afirmam que não foi devidamente estudada para fornecer respostas urgentes. De que lado você está? O 19º mistério é o caso de muitas múmias. Quase todos os meses, muitas múmias são descobertas, mas esta é diferente de qualquer outra que você já viu. Cerca de 30 esqueletos humanos foram encontrados enterrados juntos em um local na Sibéria. Entre essas múmias, 2 se destacam. Uma delas usava óculos, enquanto a outra vestia um traje feito de bicos de aves e crânios. Esses bicos e crânios pareciam ser bem ajustados, colocados de forma engenhosa abaixo do crânio humano. O que é interessante é como esse traje foi confeccionado. Não havia furos nos ossos, mas pareciam estar pendurados, como se estivessem presos a um tecido. Os cientistas ainda não identificaram esses ossos, mas suspeitam que possam pertencer a aves comuns que conhecemos hoje. O 20º mistério é o meteorito de cristal. Mais de 15.000 anos atrás, um fragmento de meteorito que caiu na Terra trouxe uma descoberta estranha. O meteorito contém minerais que não foram encontrados na Terra. Mais misterioso ainda, possui uma estrutura cristalina que seria impossível de fabricar aqui. Isso quebra todas as leis da física. Os especialistas descobriram que esses cristais se formaram há mais de 4 bilhões de anos. A rocha extraterrestre contendo líquidos alienígenas não é a única parte estranha dessa descoberta. Os cientistas acreditam que essa rocha pode ser o resultado da colisão de 2 asteroides, mas não têm certeza de como os cristais dentro do meteorito se formaram. Esta parece ser a teoria mais amplamente aceita. O 21º mistério é a Bela Adormecida. Descoberta após um acidente, um grupo de mineradores de carvão acredita que essa múmia é tanto um mito quanto uma realidade. O caixão foi enterrado em algum lugar
lugar sob a terra. Quando os mineradores o abriram, esperando encontrar tesouros, encontraram uma cena estranha. Dentro do caixão estava uma mulher de mais de 20 anos, com olhos azuis brilhantes olhando para frente. Próximo à sua cabeça havia uma caixa preta, e ao redor de seu corpo havia um líquido rosa. Um homem tentou se mostrar corajoso e provou o líquido rosa. Uma semana depois, esse homem foi encontrado congelado, perdido à noite. Os cientistas rapidamente levaram o corpo e o líquido rosa para o laboratório. Suas descobertas foram surpreendentes. Quando derramaram o líquido rosa, o rosto da mulher começou a perder a cor. As observações do professor indicaram que a técnica ou método usado para preservar a princesa do Sudão do Sul vai muito além de qualquer tecnologia conhecida pela ciência moderna. O 22º mistério é a múmia de um filhote de leão. Arqueólogos descobriram 2 filhotes de leão a cerca de 15 metros de distância um do outro, mas não encontraram nenhuma relação de parentesco entre eles. Um dos filhotes tem cerca de 28 mil anos, enquanto o outro se aproxima dos 43 mil anos. Os filhotes não se parecem com os leões modernos, mas mais pesquisas são necessárias para confirmar essa teoria. Ambos os filhotes tinham menos de 2 anos e foram encontrados em diferentes ocasiões. No entanto, os restos completos não foram a única parte surpreendente dessa descoberta. O filhote de 28 mil anos foi encontrado com leite materno ainda presente em seu corpo. Fascinante, não é? O 23º mistério é o projeto de trazer de volta o mamute. Um laboratório na Rússia está trabalhando na clonagem do mamute. O fascinante é que eles estão há apenas alguns meses de decifrar o código completo. Em 2021, cientistas extraíram DNA de mamutes do gelo do Ártico. Desde então, a empresa tem tentado clonar o DNA para trazer mamutes de volta à vida, mas isso não é simples. Especialistas estão tentando modificar o DNA do elefante asiático moderno para incorporar características dos mamutes. A empresa enfrenta muitos desafios, mas permanece otimista. Eles já apresentaram um cronograma e acreditam que poderão trazer mamutes poderosos ao mundo em 2028. O 24º mistério envolve humanos antigos e modernos. A caverna de Denisova abriga um tesouro enterrado. Ela revela segredos que os cientistas desejaram saber por décadas. Na caverna de Denisova, na Rússia, foi encontrada uma falange do dedo mínimo. Eles descobriram que não era de um Neandertal. A caverna é a única conhecida até agora como um local onde humanos antigos e modernos coexistiram. Ambas as espécies deixaram ferramentas de pedra e outros artefatos. O DNA dos denisovanos pode ser rastreado entre 200 mil e 50 mil anos atrás, enquanto o DNA dos neandertais remonta a 200 mil a 100 mil anos. Mas isso não é tudo. A descoberta mais interessante ainda estava por vir. Em 2018, foram encontrados fragmentos de ossos de um híbrido entre neandertais e denisovanos na mesma caverna. Isso fornece a primeira e única evidência direta da reprodução entre essas duas espécies. O 25º mistério é os Dalmor de Caxemira. Essas estruturas de pedra têm intrigado os cientistas por décadas. Ninguém sabe o que são ou por que foram construídas. Os Dalmor têm cerca de 4 mil a 6 mil anos de história e estão estranhamente distribuídos por toda a região. O Maia a aparecer. Além disso, a precisão dessas estruturas é impressionante. As pedras são cortadas em ângulos perfeitos de 90 graus para formar os cantos. Todos os adornos têm um pequeno orifício visível. Alguns são quadrados, mas a maioria dos orifícios é redonda. Construtores modernos tentaram replicar essas estruturas, mas não conseguiram capturar a precisão exata nos modelos.